Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia do cantor e hoje é dia do rock. E hoje é dia de falar de um dos efeitos mais conhecidos dentro do rock, que são os drives. Bom, os drives, eles não são exclusividade do rock. Na verdade, o som do drive, o efeito drive, ele é algo que remonta desde civilizações super antigas, tribos, cantos folclóricos que já incorporavam o drive na sua forma de executar. Até na nossa fala a gente tem drive. Por exemplo, às vezes, vou falar uma situação hipotética aqui. Eu estou com alguma dúvida de alguma coisa, eu estou conversando com alguém e de repente eu faço... não sei. Isso já é um ajustezinho ali de drive. Então a gente tem drive na nossa fala. É que o brasileiro não tem muito. Das regiões onde mais se tem drive aí na sua forma de falar é no inglês americano, um dos idiomas, né? Que mais se tem drive na sua forma de falar é no inglês americano. Isso, na verdade, é um facilitador até para eles cantarem drives, porque gera uma memória de acesso. A musculatura, ela já tem uma memória de como começar a executar aquilo, né? Isso se chama memória de acesso. E os drives, eles também estão presentes em outros estilos musicais. Então aí nos anos 60 e 70, eles foram incorporados no blues, no jazz, em estilos que não eram rock. Mas também nessa época a gente percebia em cantores de rock, como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard. Então esses cantores já incorporavam o drive nas suas vozes, né? Com o passar do tempo, por ter essa característica agressiva, explosiva, de manifestação, né, da emoção com um pouco mais de intensidade, ele foi se tornando uma marca registrada do rock. E quando os drives começaram a ficar mais populares na música, eles começaram a ser um pouco mal vistos, foram vistos com maus olhos por alguns pedagogos vocais aí, porque antigamente, até a primeira metade do século XX, existiam poucos estudos sobre técnica vocal, estudos realmente científicos. Na verdade, as coisas eram um pouco mais empíricas, né? Eram um pouco mais trabalhadas de acordo com as sensações. Então, muito se acreditou no início que os drives poderiam fazer mal para a voz devido à forma como a sonoridade que esse ajuste gerava. Então, essa forma mais craquelada, mais rasgada, né, de se fazer, alguns teóricos não defendiam a utilização do drive. E realmente, muitas pessoas faziam drive sem ao menos ter o embasamento técnico, sem ao menos ter técnica. Então, realmente machucava. Como até hoje, né? Se a gente não souber fazer os drives da forma correta, a gente pode se machucar seriamente. Bom, existem no mínimo aí 40 tipos de drive. Existem muitos teóricos hoje estudando sobre o assunto, e aqui no Brasil a gente tem o professor Ariel Coelho, que tem comandado várias pesquisas a fim de sistematizar os drives, ou seja, a fim de colocar denominações, a fim de direcionar os arranjos musculares, ou seja, para aquele drive X, a gente vai trabalhar mais tais musculaturas em tal região de ressonância. Então ele tem sistematizado os drives para que nós, professores de canto, possamos explicar isso de forma mais didática, para que a gente possa saber onde estamos pisando, para que a gente possa conduzir os alunos da melhor forma possível. Então hoje existem várias pesquisas que já estão avançando, já tem avançado muito nesse sentido. E aí a gente pode citar, como hoje é dia do rock, a gente vai citar alguns cantores, né, que tem como drive a sua marca registrada na voz, né, que utilizam vários tipos de drive, inclusive drives mais agudos, drives na região mais grave. Bom, a gente tem aí a Janis Joplin, o Chris Cornell, que era do Audioslave. A gente tem o Max Cavalera, que é considerado aí um dos fundadores do gutural, né? Temos o Bon Jovi, o Bruce Dickinson, Steven Tyler do Aerosmith. E o que são drives? Drives, como a gente já falou, são efeitos caracterizados
pela quebra da frequência fundamental da voz ou pela quebra do fluxo de ar. E o que isso quer dizer? Quando a gente ouve a voz, um som, a gente ouve isso de uma forma limpa, como se fosse um único som. Então, o nosso ouvido capta um único som. Quando a gente faz drive, a gente gera uma distorção na nossa voz. E isso faz com que o ouvido capte aquele som como se fosse mais de um. Então, por isso que a gente tem essa sensação de um som craquelado, distorcido. Então, isso são drives. E a grande dúvida da maioria das pessoas é se fazer drives faz mal para a voz. Sim, fazer drives faz mal para a voz desde que você não siga alguns passos que eu vou te falar aqui agora. Se você seguir, pode fazer tranquilamente, não vai te fazer mal, na verdade vai embelezar ainda mais a sua voz, o seu trecho vocal aí que você estiver fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa é controlar a pressão subglótica. O que é isso? Controlar a pressão subglótica? Bom, a pressão subglótica é a força do ar que a gente faz quando a gente vai emitir o som da nossa voz. Então, quando a gente canta, a gente manda ar para a região da prega vocal e isso gera uma pressão. Quando a gente está cantando, essa pressão ela tem que ser muito bem controlada para não fazer a gente forçar musculaturas erradas. E o único jeito de fazer esse controle da forma correta é por meio do apoio. Então, a primeira coisa é aprender a fazer apoio. A segunda coisa é controlar a pressão supraglótica. Então, se sub é embaixo, supra é em cima. Então, depois que a nossa voz sai, a gente precisa também controlar esse som que tá aí no exterior, que tá para fora. E como que a gente controla isso? Através dos fonoarticuladores, que são a bochecha, a língua, os dentes, a própria boca. Então, quando o professor fala lá para você, sorri menos, sorri mais, ele tá falando isso para trabalhar o seu controle supraglótico. A terceira coisa é o condicionamento da musculatura dos ajustes laríngeos. Então, para fazer drives, existe uma sequência de manobras que devem ser feitas de forma corretas para gerar o som do drive, mesmo porque existem mais de 40 tipos de drives diferentes com arranjos musculares diferentes, ou seja, você vai ter que organizar a sua musculatura da laringe de determinada forma para gerar aquele som. E, na verdade, a gente só consegue fazer isso tendo pleno domínio da nossa musculatura e sentindo o que ela está fazendo, entendendo o que ela está fazendo. Se a gente não consegue entender, no way, não tem jeito de fazer drives, tá? E a quarta e última coisa é o controle da acústica, é o controle da pressão psicoacústica. O que quer dizer isso? A intensidade da nossa voz, a intensidade como o som sai. Então eu tô lá cantando eu faço uma pressão demasiada. Aquilo gerou o quê? Falta de controle da intensidade da minha voz. Então, essa é a quarta coisa. Então, resumindo, o que você precisa para ter bons drives? 1. Dominar as técnicas de apoio. 2. Dominar os seus fonoarticuladores. 3. Controle muscular e entendimento desse controle no seu corpo. E 4. Controle da intensidade. Fazendo isso, você não vai ter problemas com seus drives e pode fazer livremente, embelezando as suas músicas. Bom, gente, então isso é um pouquinho sobre drives. Existe muita coisa que a gente pode falar sobre o drive, como fazer drives, e isso a gente vai guardar para um outro capítulo. Mas a grande mensagem é a seguinte: se você quer aprender a fazer drives, mas nunca fez aula de canto, nunca teve nenhum contato com a técnica vocal, é por aí que você deve começar. Aprender a ter técnica, aprender os fundamentos básicos para que você possa desenvolver os efeitos vocais como drive. Na verdade, qualquer efeito vocal, antes de tudo, é necessário que a gente tenha muito conhecimento, e não só conhecimento, como execução de aspectos de base da nossa técnica vocal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.